Nós louvamos a Deus por essa noite, por essa oportunidade que Ele concede para aprendermos um pouco mais da Palavra de Deus. Dia após dia a gente vai aprendendo, até que um dia a gente não precise mais e esteja com Deus para todo sempre, né? Então, enquanto não chega esse dia, a gente vai aprendendo um pouco da Palavra do Senhor. Hoje à noite nós vamos dar início a um trimestre, a um novo trimestre, a um novo curso, né? um novo material que chegou, os irmãos devem ter recebido a revista. E nesse trimestre, nessas próximas, acho que são 13 lições, nós vamos estudar sobre a doutrina da revelação. Doutrina da revelação. Revelação de Deus, evidentemente. Como é que Deus se revela, né? E na lição de hoje, a lição 1, é um pouco introduzindo essa questão da... Pronto, esse slide aí. Introduzindo a temática que é sobre a revelação divina. E o texto que a gente tem aqui como base para ler, vamos abrir aqui a Bíblia, no livro de Hebreus, a carta aos Hebreus, capítulo 1, versículos do 1 ao 4. Hebreus, capítulo 1, versículos do 1 ao 4. É o texto base dessa lição. Hebreus capítulo 1. Inclusive o título do texto de Hebreus é A Revelação de Deus, né? E aí diz assim a Escritura, Hebreus capítulo 1, versículos 1, 2, 3 e 4. Havendo Deus, outrora, ou seja, no passado, falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, por meio dos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade, nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Bom, esse texto aí é o texto base. Nós vamos orar e depois nós vamos dar início aqui na lição. Senhor, nós te louvamos e agradecemos ao Pai pelo dia que o Senhor fez. Nós somos gratos ao Senhor pela tua misericórdia que se renova a cada manhã, Deus, sobre as nossas vidas. Queremos agradecer porque o Senhor tem nos sustentado. O Senhor é Deus soberano que cuida de cada um de nós todos os minutos da nossa vida. Queremos agradecer pelo privilégio de poder ouvir a Tua Palavra, ó Deus, de poder compartilhar também com os irmãos aquilo que o Senhor tem nos ensinado sobre o Seu ser. Pedimos que Teu Espírito Santo, Pai, esteja iluminando a nossa mente, o nosso coração, o nosso entendimento, para que possamos aprender um pouco mais da Escritura Sagrada, daquilo que Te revela, Pai. Pedimos a Tua direção, abençoa os nossos irmãos que estão aqui, abençoa a saúde, abençoa a vida, a mente, o coração, os sentimentos. Aqueles que estão em casa ou que estão impossibilitados por motivo de doença, que o Senhor possa ir ao encontro de cada um nessa noite, Pai, e trazer graça, trazer forças, trazer ânimo, ó Deus, renovando a vida de cada um. É o Senhor que nos sustenta, Pai. Pedimos a Tua bênção, a Tua direção sobre todas as coisas, em o nome de Jesus. Amém. Irmãos, pode passar os slides. Aliás, aqui no primeiro aqui ainda. O título da lição é Teologia Reformada Aplicada. Parte 1, a revelação divina. Como eu já disse, a gente vai começar a estudar um ponto da teologia, da doutrina, que é da teologia reformada, que é a revelação de Deus, né? E por que a gente tem aqui teologia reformada? Exatamente, a teologia reformada é um conjunto de doutrinas, de ensinamentos que nós herdamos da reforma protestante, né? Dos reformadores. Por isso que chama-se de teologia reformada, e é aplicada, né? Uma teologia aplicada à vida cristã, o nosso crescimento como cristãos, como crentes em Cristo. E na lição de hoje a gente vai ver sobre a revelação divina. Só que a gente vai ver, pode deixar mais Jefferson, essa luz aqui fica muito escuro para eu ler. Deixa apagada só a última lá mesmo. Pronto. Porque, obrigado, dificulta a leitura. Então, esse ponto aqui é sobre a revelação divina. E hoje a gente vai introduzir o assunto, sabendo que as lições que vêm depois, elas vão complementando esse tema. Pode passar os slides?
Bom, tá aí, né? Ficou muito claro isso aqui. Eu acho que é o data show. Pode passar. Volta aí de um em um. À medida que eu for lendo, você vai passando, tá bom? Bom, irmãos, então aqui você tem o conteúdo dos estudos do trimestre. Volta um pouquinho aí, só dos slides. Tem uma imagem aqui que eu queria mostrar. Volta mais. Não apareceu. Para aí um pouquinho. Isso é falha do data show, irmãos. Tem uma imagem aqui, mas os irmãos têm como acompanhar. Os irmãos peguem a revista e vão para a última página, onde tem aqui o nome sumário. Na última página aqui, ó, é o sumário das lições. Então, eu queria que vocês olhassem para esse sumário para ter uma ideia do geral, do que é que nós vamos estudar nesse trimestre. São 3 lições e os temas são esses aí, ó, Teologia Reformada Aplicada, e aí nós vamos ver a revelação, hoje, essa parte da revelação divina. O 2, lição 2, próximo sábado, né? Paradoxo, mistério e contradição. Lição 3, revelação geral, imediata e imediata. Lição 4, a revelação especial. Lição 5, a lei de Deus. Lição 6, os profetas de Deus. Lição 7, o cânon das Escrituras. Lição 8, a interpretação da Bíblia. 9, a interpretação pessoal. 10, a autoridade da Escritura reafirmada. 11, Cristo, a revelação final de Deus. 12, a palavra de Deus, tesouro transformador. E, por último, recordando a linguagem e o propósito da Escritura. Então, isso aqui é um conjunto de temas que a gente vai estudar e todos eles dizem respeito a essa ideia, essa doutrina da revelação. Pode passar. Bom, ainda como parte desses conteúdos que nós vamos ver sobre a revelação de Deus, a gente vai ver, primeiro, o modo como o Senhor se revela, como é que Deus se apresenta até nós, né, a humanidade, como é que Ele se mostra. 2, aqui, o efeito dessa revelação naqueles que creem nela. Então, como é que é a revelação de Deus para nós que cremos? Porque a revelação de Deus ela vai se dar de uma forma para aqueles que não creem em Deus, né? As pessoas que são expostas à revelação de Deus, mas que não acreditam nessa revelação. E a gente tem muitas pessoas assim. Por exemplo, os ateus são pessoas que não creem na revelação de Deus, que Deus existe, né? Mas como é que ela é impacto, como ela tem importância também na vida da gente que crê. Próximo. A importância da revelação para a fé cristã. Não é? Inclusive, irmãos, um dos pontos importantes e centrais dessa doutrina da revelação é porque para nós que somos cristãos, nós temos uma fé naquilo que foi revelado. Então, o cristianismo é uma religião, né, em que a gente trabalha com a ideia de revelação. Deus se revelou por vários meios e nós vamos ver quais foram esses meios. Próximo. O conteúdo da revelação, que é um outro assunto que a gente vai estudar. Por último, como devemos usar a revelação para a edificação espiritual e comunhão com Deus. Ou seja, qual é a importância, o impacto que essa revelação tem para a nossa comunhão, né, e também para a nossa edificação espiritual. E isso é muito importante para nós pelo seguinte, porque quando a gente fala de revelação, a gente vai ver que existem 2 principais tipos de revelação. A revelação geral, e existe também a revelação, obrigado, a revelação especial. Então a gente vai ver hoje, na lição, vamos ficar apenas com a revelação especial. Como é que Deus se revela para toda a humanidade. E o outro tipo de revelação é a revelação especial, que é a revelação por meio da Escritura, da Bíblia. E isso é muito importante para nós. Como é que a Escritura ela é importante do ponto de vista da revelação de Deus. Pode passar. O que significa revelar? Então, revelar significa tirar o véu. Interessante demais essa definição. Revelar significa desvelar, né? É na analogia como um casamento. A noiva que está ali no altar, o noivo vai e tira o véu para que possa ver de forma transparente, límpida, a face da noiva. Então, da mesma forma, é a revelação de Deus. Deus, Ele se revelou para nós. E a gente vai ver que por meio de Cristo Jesus, né? Diz lá em Hebreus, em outro texto, que o véu se rasgou de alto a baixo e nós podemos agora ter acesso ao Santo dos Santos, a Deus. Né? Deus se mostrou, Deus se revelou por meio do seu Filho Jesus.
A série de estudos que o pastor está ministrando em João vem mostrando isso, né? Como é que Deus se encarnou, o Deus encarnado, Jesus Cristo, naquele que revela Deus. Então, a revelação ela tem esse caráter de mostrar, de tirar o véu, né? Significa também remover a cobertura. Está muito ruim aqui. Pode ler aí, por favor? Lê aí, por favor. Pronto, remover a cobertura e descobrir algo que está encoberto. Então, essa é a ideia geral do ato, do conceito de revelação. Pode passar adiante. Então, como podemos conhecer Deus, né? Eu vou ter que ir para a lição. Não dá para trabalhar com... Eu não estou conseguindo ler ali. A gente vai ter... Eu fiz um slide com todo carinho, com todo cuidado, um tempo, mas eu acho que é o aparelho aqui, porque não está dando para ler. Então, como é que a gente pode conhecer a Deus, né? Então, os irmãos que estão com a revista, na primeira página aqui da lição, a gente está nessa parte aqui, tá certo? Então, a essa altura, o autor diz assim, a essa altura você deve estar se perguntando, se não podemos examinar Deus, porque ele diz aqui que Deus não pode ser colocado como um objeto que a gente vai lá e examina com todo cuidado, a gente vai dissecar, como se aquilo ali fosse algo finito, algo pequeno, algo que a gente pudesse abraçar. E aí eu pergunto, quem é que de nós tem condições, né, de conhecer a Deus profundamente? Nós não temos condições, porque nós somos finitos, nós somos limitados, né? Ele diz, ele é infinito e nós somos finitos. Como é que a gente pode examinar e compreender alguém da dimensão de Deus? Aí ele diz, a essa altura você pode estar se perguntando, bom, se nós não podemos examinar Deus, a gente não pode pegar Deus e colocar numa mesa aqui e examinar Deus, como é que eu vou então conhecer esse Deus? Como é que nós podemos conhecer? Né? Aí ele vai dizer que, na verdade, se Deus não se revelasse para nós, né, se Deus não tivesse se revelado para nós realmente não poderíamos conhecer. Então, irmãos, o que ele está dizendo aqui de uma maneira geral é que nós só podemos conhecer a Deus porque Deus primeiramente se revelou para nós. E nós só podemos conhecer a Deus na medida em que Ele se revela para nós. Porque Ele é que é grande, Ele que é imenso, Ele que é maior, né? Então, Deus, para termos esse conhecimento seguro, um conhecimento preciso de Deus, a gente precisa conhecer a revelação de Deus. E parte dessa revelação de Deus, a gente só vai obter na Escritura, né, que é a palavra de Deus. Então, é sobre isso que a gente vai falar. O primeiro ponto da lição é uma pergunta, e diz o seguinte, como Deus se revela? Né? O texto que a gente leu aqui de Hebreus diz assim, havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras. Ou seja, o nosso Deus é um Deus que sempre se manifestou e sempre falou de várias formas, de muitas maneiras. Mas a gente vai ver, claro, as duas formas especiais por meio das quais Deus se revelou para nós. E ele vai dizer assim, como Deus se revela? A Bíblia declara que Deus se revela de várias maneiras. E aí o autor da lição vai listar aqui, basicamente, 5 formas, né, ou 5 meios, 5 maneiras, através das quais Deus já se revelou para a humanidade. Primeiro ele vai dizer aqui, ó, ele se manifesta na sua glória, aliás, a sua glória na natureza e por meio da natureza. E aí não tem versículo melhor para a gente entender isso do que o Salmo 19 e o versículo 1, que diz o seguinte, os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra de suas mãos. Então a primeira forma como Deus manifesta a sua glória é na própria natureza e por meio da natureza. Então, quando a gente olha para a natureza, a gente já vê ali a manifestação da glória de Deus. A segunda forma como Deus se revelou para nós é, nos tempos antigos, Ele se revelou por meio de sonhos e visões. E a gente tem várias e várias passagens na Bíblia, principalmente no Antigo Testamento, que mostram como Deus se revela por meio de visões, por meio de sonhos. E aí tem uma passagem que ele traz aqui, que é do livro de Números, capítulo 12, versículo 6, que diz assim, ouvi agora as minhas palavras, se entre vós há profeta, eu, o Senhor, em visão a ele, me faço conhecer ou falo com ele em sonhos. E a gente tem várias outras, se a gente for olhar lá no Antigo Testamento, por exemplo, Deus já se manifestou de várias formas, várias vezes, por meio de sonhos e por meio de visões. Mas aqui ainda o autor vai ampliando essa forma, essa maneira como Deus tem falado, tem se revelado
para a humanidade, né? E ele diz aqui também que ele vai falar das marcas da sua providência na história, né? Na própria história, Deus ele mostrou a forma como ele se manifesta, a forma como ele se apresenta. E aí ele traz um texto que eu vou ler com os irmãos, que se encontra no livro de Isaías, capítulo 45, e os versículos de 1 a 7. Isaías 45, de 1 a 7, que mostra como Deus governa os acontecimentos do mundo. A história, né, está nas mãos dele. Diz assim, Isaías 45. Assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela mão direita, para abater as nações ante a sua face, e para descingir os lombos dos reis, e para abrir diante dele as portas que não se fecharão. Eu irei adiante de ti, endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze e despedaçarei as trancas de ferro. Dar-te-ei os tesouros escondidos e as riquezas encobertas, para que saibas que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo teu nome. Por amor do meu servo Jacó e de Israel, meu escolhido, eu te chamei pelo teu nome e te pus o sobrenome, ainda que não me conheces. Eu sou o Senhor, e não há outro. Além de mim, não há Deus. Eu te cingirei, ainda que não me conheces, para que se saiba, até o nascente do sol e até o poente, que além de mim não há outro. Eu sou o Senhor, e não há outro. Eu formo a luz e crio as trevas. Faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas estas coisas. Né? Então, Deus aqui, no meio de Isaías, mostra como Deus é aquele que governa a história, os acontecimentos do mundo e também governa a nossa vida diária, né? Às vezes, irmãos, a gente tem uma impressão de que Deus está bem distante de nós, está numa outra dimensão, numa outra galáxia, e que nós estamos soltos aqui sem o cuidado dele no dia a dia, nas mínimas coisas que nós temos que fazer, nas nossas decisões que temos que tomar, nas nossas atividades diárias. Mas cada coisa que nós fazemos no nosso dia, a cada dia, é monitorada e acompanhada por Deus, porque a palavra de Deus assim nos instrui e nos orienta. O Salmo 104, ele mostra também esse cuidado de Deus no dia a dia nosso. Salmo 104, versículos 14 e 15, que diz assim. O salmista dizendo para Deus, adorando a Deus por ser um Deus criador, né, um Deus que criou todas as coisas, e ele diz assim, versos 14 e 15, dizendo a Deus: fazes crescer a relva para os animais e as plantas, para o serviço do homem, de sorte que da terra tira o seu pão, o vinho que alegra o coração do homem, o azeite que lhe dá o brilho ao rosto, e o alimento que lhe sustém as forças. Veja que coisa tremenda. Deus é o Deus que sustenta todas as coisas. Faz crescer o mato para o bicho comer, faz o pão, né, quando ele diz aqui, né, faz com que a terra dê o trigo para ele comer o pão, faz com que dê o vinho, né, para que alegre o coração dele, o azeite para dar brilho ao rosto e ainda o alimento para sustentar as forças. Deus é o Deus que provém todas as coisas e cuida de nós em todos os detalhes, nas mínimas coisas. Estava vendo hoje lá em casa um formigueiro, e eu vendo aquelas formigas para lá e para cá, de uma ponta para outra, e comendo lá uma planta todinha. E eu digo assim, isso é Deus, né? Olhando uma manifestação de Deus na vida daquelas formigas ali, estocando lá o formigueiro delas, né? Para elas que são, em relação a nós, são seres muito insignificantes. Mas até elas têm lá o seu pão garantido, Deus dá, e a provisão. Por que faltaria para nós? Não tem como. Mas Deus se manifestou ainda por meio das Escrituras. Diz aí, em 2 Pedro 1, 21, o apóstolo diz o seguinte: nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Né? Então, Deus é aquele Deus que se revela nas Escrituras sagradas, nas Escrituras que são inspiradas por Ele. Então, é uma outra manifestação de Deus na história da humanidade. E, por fim, ele traz aqui ainda um último ponto da manifestação das várias formas como Deus se revela à humanidade, e é o ponto-chave, é o clímax, é o ponto central da manifestação de Deus, que é a pessoa de Jesus Cristo. Não é? O ponto mais alto da sua revelação é visualizado em Cristo, que se tornou homem, o que os teólogos vão chamar de
encarnação. Está aí, João, Evangelho de João, no capítulo 1, e no versículo 18 ele diz assim: ninguém jamais viu a Deus, o Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Então, quando ele diz o Deus unigênito que está no seio do Pai, ele está falando de Jesus. Jesus que estava com Deus desde o início, né? A gente sabe lá de João, quando ele vai falar no princípio, né, como era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Então, Jesus estava com Deus, e foi Jesus, então, que se revelou, ou que revelou o Pai, que revelou a Deus. Então, irmãos, vejam, foram 5 formas que a gente viu aqui, como Deus se manifesta e se revela na história da humanidade. Na natureza, nos sonhos e visões, na providência dele na história da humanidade, nas Escrituras Sagradas e na vida de Jesus. Então, nosso Deus não está encoberto. Deus, é um Deus que se revela, que se mostra para todos nós. Só que hoje a gente vai estudar apenas uma dessas formas da revelação, que é que vai chamar aqui de revelação geral, que é o ponto 2 aqui. Em relação ao ponto 1, irmãos, alguma dúvida, algum comentário, alguma discordância aqui do autor da revista, pode falar. Será que ele bombeou aqui em algum momento, falou alguma besteira? Vocês têm a autoridade para corrigir aqui, tá certo? Mas o primeiro ponto da revista era só isso: como Deus se revela. Baixa a revista um pouquinho aí, só um pouquinho, não olha para a revista agora. Eu vou perguntar só uma coisa bem rápida. Os irmãos poderiam dizer uma única forma, das 5 formas que Deus usou para se manifestar. Os irmãos lembram de uma das 5? Sem olhar para a revista. Pronto, através da provisão, na história, né, de Deus, nos cuidados que Deus tem com todos nós, é uma forma dele se manifestar. Alguém mais? Quer mais algum palpite dos 5 que a gente viu? O último que eu falei agora, quem lembra? A pessoa, na pessoa de Jesus. E também ali, ó, lá na frente ali, onde está aquela parte, tem aquelas plantinhas ali, tá vendo? Ali é da natureza, aquelas plantinhas ali. Deus se revelou também por meio da natureza, né? Que maravilha. O segundo ponto, irmão, nós vamos falar da revelação geral. Então, a gente vai ficar na aula de hoje somente com a revelação geral. Existem 2 tipos de revelação, basicamente. Todas as formas que Deus usou para se manifestar à humanidade, elas podem se encaixar em 2 tipos de revelação. A revelação geral, né, que a gente vai ver aqui agora, que diz respeito a essa revelação para todas as pessoas, para toda a humanidade, e principalmente a gente vai ver aqui quais foram essas formas, principalmente na natureza. E a outra revelação é a revelação especial, que tem a ver com a revelação na Escritura, na Bíblia, certo? Então, a revelação, o autor da lição vai explicar aqui. A revelação geral ela é chamada assim por 2 razões. Por que a gente vai chamar de revelação geral? Eu já falei que existem 2 tipos de revelação: revelação geral e revelação especial. A revelação geral vai se chamar de geral por 2 razões. Primeiro, porque ela traz informações sobre Deus, e essas informações são suficientes para nós sabermos que Deus existe, em primeiro lugar, né? E também para sabermos os seus atributos, para conhecermos os atributos de Deus. Olha que coisa maravilhosa. Ela é uma revelação geral por 2 razões. Primeiro, porque ela traz informações gerais sobre Deus, ou seja, ela mostra para nós que Deus existe. E aí o exemplo mais claro disso para nós é a natureza, não é? Não é possível, a gente mora numa cidade, por exemplo, que tem mar, que tem litoral. Eu acho que qualquer um de nós aqui, quando chega diante de uma praia daquela ali, Tambaú, Cabo Branco, a gente olha aquela imensidão, irmãos, não tem como. Não precisa ser crente, evangélico, não. Eu acho que qualquer pessoa, quando olha para aquilo ali, diz, meu Deus, né? Existe um Deus que governa todas as coisas. Eu lembro de um texto, quando eu era criança, que a gente lia para criança, e o menino perguntava, mãe, por que o mar não derrama? Não é verdade, a gente olha para aquela imensidão de água, e todo dia ela tem um limite, ela não passa dali, né? Se tem, muitas vezes é porque a natureza está avançando mais por conta da poluição, das coisas que o homem está fazendo. Mas o mar ali, tudo obedece a Deus. E a gente vê aquela imensidão de águas ali, então a gente vê que Deus existe, é um Deus que existe. Então, a revelação geral, por meio da natureza, por exemplo, ela mostra não só que Deus existe, mas também mostra os atributos de Deus. Que atributos são esses? Quando a gente fala de atributos, é importante que os irmãos lembrem daquilo que a gente já estudou muitas vezes na igreja sobre atributos de Deus. Onipotência, onisciência,
onipresença, né? Soberania, bondade, enfim, uma série de características, de atributos que são de Deus. Mas a segunda razão que ele mostra aqui, por que a gente chama de revelação geral, é o seguinte: ela é revelada para uma audiência geral, ou seja, ela é revelada para todas as pessoas do mundo. É por isso que Paulo vai ser tão enfático lá em Romanos, vai dizer, ninguém tem desculpa não. Todos são indesculpáveis. Ninguém pode chegar diante de Deus e dizer que não conhece Deus, que nunca ouviu Deus, que nunca ouviu falar de Deus, porque a natureza dá testemunho de Deus. Deus não deixou a si mesmo sem testemunho. Deus não tem como passar por esse mundo ileso, sem ser notado. Não tem. Salmo 19 diz, os céus proclamam a glória de Deus, e o céu, o firmamento, anuncia a obra das suas mãos. Não é possível que alguém olhe para uma lua tão gigantesca, uma lua cheia, uma coisa maravilhosa daquela, esse céu estrelado que está por aí, essas nuvens que andam, que circulam, esse sol exuberante que queima e que ilumina. As pessoas olhem para isso e não vejam que existe um Deus que criou todas essas coisas. E a gente sabe que existem sim pessoas que vão dizer, é a natureza, é a mãe natureza, ou é o cosmos, né? Ou é E aí começa a dizer coisas para não reconhecer que é Deus. Mas Deus, irmãos, não se passa sem testemunho. Então, é essa a segunda razão pela qual nós chamamos de revelação geral, porque ela é revelada para todas as pessoas do mundo. Brasil, Japão, Alemanha, Europa, Ásia, qualquer lugar do mundo tem, em todos os lugares do mundo, há testemunhos de Deus. E eu vou dizer mais, há lugares que eu acho que dá mais testemunho ainda da grandeza de Deus do que outros. Porque se a gente olha um país como o nosso, o Brasil, que é rico em maravilhas, em natureza, tem outros lugares do mundo que são exuberantes. Eu gosto de ficar olhando ali no Instagram, aquelas paisagens, por exemplo, da Suíça, que chega a dar medo, às vezes, aquelas cidadezinhas, aquelas cachoeiras imensas, derramando ali dentro da cidade, assim, aquela coisa fantástica, magnífica. É os céus, é a natureza dando testemunho de que Deus existe. Bom, mas aí ele vai explicar então o que é essa revelação geral, o que é o conteúdo dessa revelação geral. E aí ele vai começar a explicar aí na lição, certo? Então, primeiro aí, na página seguinte, letra A, conteúdo geral. Qual é o conteúdo dessa revelação de Deus? Ele diz que a revelação geral nos proporciona o conhecimento de que Deus existe. É para provar que Deus existe. É para isso que existe a revelação geral, né? E aí, novamente, eu volto ao Salmo 19:1. Os céus proclamam a glória de Deus, diz o salmista, né? Então, essa glória de Deus ela é manifesta as obras grandiosas das mãos de Deus. E nenhuma criatura vai poder ter a desculpa de dizer que não o viu. Né? Então ele diz aí, inclusive ele cita Paulo aos Romanos, ele diz assim, a revelação revela o poder eterno de Deus e a sua divindade. E aí tem um texto que ele usa, que é fantástico, quando ele diz assim, né, Romanos 1, eu vou ler aqui porque eu não tenho decorado, Romanos 1, capítulo 1 e o versículo 18. Aliás, é 19, o autor da lição deu uma vacilada aqui, é 19. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles. Por quê? Porque Deus lhe manifestou. Né? E o 20 é o principal, quando ele diz, porque os atributos invisíveis de Deus, como aqueles que eu já citei, onisciência, onipotência, onipresença, soberania, assim como o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Aí ele diz aí agora a resposta de Paulo, tais homens são, portanto, ou por isso, indesculpáveis. Não tem desculpas, porque todos viram a manifestação do poder de Deus. Agora, tem uma coisa muito interessante que ele diz aqui no texto, na lição. Ele diz que a revelação da natureza não proporciona um conhecimento pleno de Deus. Não proporciona um conhecimento pleno de Deus. Ele nos dá informações sobre Deus, sobre o poder de Deus, sobre os atributos de Deus, sobre a onipotência de Deus, a soberania de Deus, sobre tudo isso. Mas ele diz aqui, o Deus que se revela na natureza, entretanto, é o mesmo Deus que se revela na Bíblia. Então, tem coisas, irmãos, da revelação de Deus que a gente não vai encontrar no testemunho que é dado na natureza. Mas a gente vai ter que ir para uma revelação especial, que vai ser assunto de outra aula, quando a gente vai falar sobre
essa revelação aqui especial que é a Escritura. Por enquanto a gente está falando dessa revelação geral, em que Deus se mostra para toda a humanidade e que ninguém tem desculpa de dizer que não conhece Deus, que não viu Deus, que não sabe quem é Deus. Porque a própria natureza testemunha a respeito dele. Então ele vai dizer isso, a revelação da natureza não proporciona um conhecimento pleno de Deus. Claro que nem por isso a gente vai desprezar. Porque a natureza não é completa, não revela a Deus profundamente, completamente, eu vou desprezar. Não. É um primeiro momento aqui da revelação geral. Depois a gente vai para a revelação especial, que vai aí falar mais profundamente sobre Deus. Então, essa é a primeira parte que ele fala sobre a revelação geral. Qual é o conteúdo geral dessa revelação? E o conteúdo é esse, né? A revelação geral, ela mostra os atributos de Deus. Tudo que Deus é. E ele diz aqui mais, ela é suficiente para nos mostrar que Deus existe, em primeiro lugar, e também é suficiente para mostrar que Deus é poderoso, é bondoso, é poderoso, e que as pessoas conhecem isso desde o início do mundo, que não tem como negar a existência de Deus. Como eu disse agora há pouco, claro que vão existir pessoas que vão negar. Ateus, agnósticos, são pessoas que não vão acreditar no testemunho de Deus, da revelação de Deus. Mas aí problema já não tem nada a ver com Deus, é das pessoas que não querem, né? E a gente vai entender depois, ele vai dizer por que é que essas pessoas também não querem reconhecer que existe um Deus, né? A gente sempre conhece alguém, eu tenho amigos que olham para a natureza e é a mãe natureza, é o cosmos, é o universo, as forças do universo, mas não diz que é Deus. Porque no fundo ele vai dizer aqui qual é o motivo. Essas pessoas elas querem tomar o rumo da própria vida, não querem saber de que existe um ser maior que tome conta de nós. Elas querem ser donas das suas próprias vidas e do seu próprio curso, do seu próprio entendimento, do seu próprio pensamento, e não querem aceitar que estão debaixo de alguém que criou, que cuida, né? Essa é a questão. O segundo ponto da revelação geral que ele vai tratar aqui uma das sequelas da Covid é que fica às vezes esse cansaçozinho assim, a gente vai se fadigando um pouco. É o público geral. A gente falou do conteúdo geral, dessa revelação geral, mas depois ele vai falar do público geral. Ou seja, essa revelação, quando ele vai falar do público geral, ela é para todas as pessoas. Ele vai dizer o seguinte, nem todas as pessoas já leram a Bíblia, e nem todas as pessoas ouviram falar de Jesus, da proclamação do Evangelho de Jesus. Mas todo mundo já viu um sol brilhoso, bonito e forte no céu. Todo mundo já viu uma lua, né? Se bem que tem um país no mundo, eu não lembro agora qual é exatamente, que quase não tem sol em nenhum dia do ano. É um sistema bem interessante, coisa de Deus também, se a gente for olhar. É um lugar da Terra em que a Terra gira lá, mas é muito pouco tempo no ano em que eles têm sol. A maior parte do ano todinho é sem ter sol. Aquela coisa, né, deve ser uma coisa bem escura, não é escura, mas coisa como quem está nublado, uma coisa sem brilho, sem calor, né? Mas é isso que eu estou dizendo, a revelação de Deus, ela acontece todos os dias, diariamente. As pessoas olham, tem os animais, as plantas, o sol, a lua, enfim, a natureza dá testemunho de que existe um Deus criador de todas as coisas. Portanto, ele diz aqui, portanto, bilhões de pessoas no mundo que nunca leram uma página na Bíblia, elas têm revelação suficiente. Podem nunca ter ouvido falar de Deus na Bíblia, pela revelação especial. Podem nunca ter ouvido falar do Evangelho, mas elas têm uma revelação suficiente. Por isso que Paulo vai dizer, são indesculpáveis. E ele diz até mais no capítulo 1, versículo 21. Porque tiveram conhecimento de Deus e não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes se tornaram nulos nos seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato. Bom, aí ele vai explicar, né, o autor da lição, por que então, que essa revelação, ela é suficiente, ela é para toda a humanidade, ela se manifesta para toda a humanidade, e porque como é que ela se dá. Ele vai dizer aí que o mundo é um palco, comparando aqui, o mundo é como um palco, né, e Deus, nesse mundo, ele é o ator principal, como num teatro. Você tem lá o teatro aqui, né, o palco, e você tem o ator principal. Então, Deus está nessa posição. Ou seja, se ele está nessa posição de ator principal, ele é visto por todos que estão assistindo, né, ao espetáculo, né? Então, nenhuma cortina pode se fechar para obscurecer a presença de Deus. Basta olhar um relancezinho de olhar para
natureza e a gente já vai ver a presença de Deus. Aí onde ele vai mostrar, irmãos, os argumentos para aquelas pessoas que vão falar da mãe natureza. Ele vai dizer, não existe a tal mãe natureza. A natureza é uma força, como muitas pessoas pensam, não é uma força independente, autônoma, que está fora do poder de Deus. Porque é isso que muitas pessoas veem. Elas vão olhar a natureza como se fosse algo que que tem independência, que não está no domínio de Deus. Como se existisse Deus, talvez, e a natureza por um lado. E não veem que da natureza é criação de Deus. Então, eu não vou ler aqui as referências, mas os irmãos em casa, quando forem ler, tem lá em Gênesis, capítulo 1, vai mostrar toda a criação. No princípio, criou Deus, os céus e a terra, né, e tudo mais. O Salmo 104, versículos 8 e 9 também vão mostrar. Esse Salmo 104, inclusive, quase ele todo vai falar sobre a criação. Então, a gente vai ver que a natureza é a criação de Deus. Paulo também ensina no Novo Testamento, para não dizer que fica só no Antigo, Paulo diz que Deus é quem preserva a vida e todas as coisas. Mais adiante ainda, Paulo vai falar em Colossenses que em Cristo Jesus tudo subsiste. Todas as coisas que existem, elas existem em Cristo Jesus. Né? Tudo subsiste nele, em Cristo Jesus. Por isso ele vai dizer aqui, autor da lição. A natureza em si mesma não tem poderes para produzir qualquer tipo de vida. Então, a gente olha para uma árvore que cresceu, vê um animal que está nascendo, não é que existe uma força chamada mãe natureza que deu vida àquilo, porque por si só ela não tem essa capacidade. Mas existe um Deus criador que, com todo o seu poder, dá vida e coloca a natureza para funcionar com todo o seu poder que a gente sabe, que a gente conhece. Né? Então, todos os argumentos que ele vai mostrar aqui nessa parte é mostrando isso, irmãos, que tudo é criação de Deus, né? E que Deus se revela de uma forma geral para todas as pessoas por meio dessa natureza exuberante, dessa criação maravilhosa que Deus coloca. E mesmo com tanta, muitas vezes, as coisas que têm acontecido nos últimos dias, né, com relação à natureza, à poluição, à extinção de animais, mesmo assim a gente vê tudo isso, mas a gente vê a grandeza de Deus. Né? Dia desse eu fui para uma oficina aqui em João Pessoa, levar meu carro para consertar um problema, e aí quando eu chego na oficina, estava lá, ele tinha permissão para criar certamente, tinha lá um viveiro bem grande, assim, um espaço bem grande, e eu vi pela primeira vez, pessoalmente, que eu nunca conhecia, um tucano e uma arara. É uma coisa mais linda do mundo. Já vi muito em filme, em televisão, em livros, mas assim, chegar bem pertinho de um e olhar a exuberância daquelas cores, daquele tucano e daquela arara, é algo assim fantástico, né? Quando a gente começa a assistir aqueles documentários na televisão sobre a natureza, coisas tremendas que a gente começa a olhar assim e diz, não é possível que a pessoa vendo algo desse tipo não reconheça que existe um Deus todo-poderoso, Criador dos céus e da terra. E é isso que ele vai dizer aqui no correr da lição. Já indo para o final, mais um pouco para o final, o autor da lição ele vai mostrar o seguinte, que até mesmo uma revelação tão maravilhosa e abrangente como essa que a gente conhece da natureza, uma revelação de Deus tão geral, né, que a gente conhece, muitas vezes essa revelação ela é rejeitada. Aquilo que a gente acabou de dizer. Há pessoas que mesmo vendo a exuberância, o poder, a grandeza e a majestade da revelação geral de Deus, elas vão rejeitar. E aí é onde ele explica o motivo. Né? Eu vou até ler aqui, está na última página dessa lição, página 4. E agora que eu estou identificando a página, eu estava aqui, os irmãos falando, na página seguinte, porque eu não estava enxergando o número da página, mas agora que eu estou vendo que é lá em cima, bem pequenininho, é a página 4. Ele diz o seguinte, essa rejeição que muitos têm em relação à natureza, à revelação geral de Deus, tem muitas formas, tem muitos motivos, mas uma basicamente que ela diz aqui, o ser humano tem um forte desejo de se tornar independente de Deus, ser o próprio Deus, tomar suas vidas, ou suas próprias mãos, o rumo da sua vida. E foi exatamente essa tentação que causou o primeiro pecado humano. Gênesis 3:5. Aquele pecado lá, né, quando o homem, né, a história de Adão e Eva lá, o diabo chega e diz, né, que se ele comesse da árvore, aliás, do fruto da árvore do conhecimento, seria igual a Deus, conheceria todas as coisas. Então, é isso que ele vai dizer. E aí ele vai trazer 2 exemplos de 2 grupos de pessoas que rejeitam essa revelação geral. O primeiro é o grupo dos ateus, e ele vai fazer uma distinção entre ateu e agnóstico. E a distinção principal é a seguinte,
O ateu é aquele que realmente nega a existência de Deus. Não acredita que Deus existe. É só pegar a palavra ateu. Teu é de teísmo, que diz respeito a Deus. O a é uma palavrinha que diz que é igual a não, é a negação. Ateu, não a Deus. Essa é a visão do ateu. Não reconhece a existência de Deus. A Bíblia afirma sobre isso o seguinte, Salmo 14, versículo 1. Diz o insensato no seu coração, não a Deus. Quer dizer, a própria Bíblia já fala aqui em Provérbios do ateu, né? O insensato é aquela pessoa que diz no seu coração, não a Deus. Né? Ele diz que a insensatez daquele que não crê na existência de Deus se evidencia pelo fato de que até o diabo, é engraçado, que ele chama a atenção, até o diabo crê em Deus, e tanto crê que estremece, diz lá em Tiago, capítulo 2, versículo 19. E o ateu não crê em Deus. Por isso que a Bíblia usa a palavra insensato, mas acho que a palavra de Deus é muito polida, porque se fosse usar uma outra palavra, dizia assim, me perdoe aqui a expressão, é burro mesmo. Porque se até o próprio diabo, que é o inimigo de Deus das nossas vidas, crê que Deus existe, aí vem uma criatura dizer que Deus não existe. Por isso que a Bíblia diz, é o insensato que diz no seu coração, não a Deus. Né? Então ele vai falar sobre esse ateísta aqui, o ateu, né? Aquele que procura convencer para si mesmo de que Deus não existe. Né? Aí o autor da lição diz assim, por mais que ele negue a existência de Deus com as suas palavras, diariamente as obras da criação testificam que ele existe. Né? Então Deus ele acaba entrando em contradição com o próprio Deus. O outro grupo de pessoas que ele vai trazer são os agnósticos. Ele diz que é um pouquinho diferente, apesar de ter o mesmo problema, de no fim, na verdade, é abominação para Deus, no final das contas é abominação para Deus, mas o que ele vai falar aqui do agnóstico, ele vai dizer o seguinte, o agnóstico nega a validade da revelação geral, ou seja, o agnóstico ele olha para essa natureza e diz assim, tanto faz, isso aí nem eu creio, nem eu deixo de crer, eu nem acredito, nem eu deixo de acreditar, é indiferente. Essa é a postura do agnóstico. Diz aqui, ele não nega terminantemente a existência de Deus. O ateu nega, Deus não existe. Mas o agnóstico, ele não chega a negar propriamente a existência de Deus. Ele declara que essas evidências, elas são insuficientes. Vai dizer, não, isso aí que você está dizendo que prova que Deus existe, isso para mim não tem validade não. Ou seja, ele não consegue raciocinar para além da sua mente racional, da sua mente humana. Ele não consegue transcender para entender uma realidade espiritual, ou alguma coisa que esteja acima da sua realidade material, da realidade humana. Ele prefere, como diz aqui, né? Pelo contrário, ele declara que as evidências são insuficientes para se decidir de uma maneira ou de outra quanto à existência de Deus. E aí é o que o autor da lição diz. À luz da revelação geral, tanto o agnóstico quanto o ateu, eles são abominação diante de Deus, porque no final das contas, eles negam de uma forma ou de outra a Deus. Para qualquer pessoa cuja mente e coração estão abertos, a glória de Deus é maravilhosa de se ver. A gente tem que abrir o coração, a mente, para entender. Ele vai dizer, desde os bilhões de estrelas no firmamento, nos céus, até as partículas que formam as moléculas. A que Deus incrível nós servimos. Né? Então, existem muitas evidências, irmãos, muitas. A gente olha uma gestação, por exemplo, que é algo fantástico. O Salmo, acho que é o 139, se eu não me engano, que vai falar da grandeza do que é a formação, né, da criança, como é que uma criança gerada. É algo fantástico, assim, né? É impressionante como a gente olha, como Deus vai formando cada célula, cada tecido, cada vaso sanguíneo, cada veia, cada órgão, a pele, tudo, né? No decorrer ali dos meses. Então, é isso. Conclusão. O cristianismo é uma religião revelada. É por isso que nós estamos aqui hoje, porque a gente vai estudar ainda sobre isso, mas claro que a gente já sabe, a gente tem a revelação geral de Deus, sabendo que ela não é totalmente completa, a gente tem a revelação completa aqui, na Escritura Sagrada, né? Pela fé. Né? Porque também muitas pessoas olham para isso aqui e dizem, é um livro qualquer, é um livro de literatura, tem muitas historinhas bonitas. Eu tenho um colega na universidade que é professor de literatura e são assim,
como é que eu posso dizer? Eles ficam assim, extasiados com as histórias que leem na Bíblia, e fazem análises literárias belíssimas, mas não fazem isso com o espírito, né? Fazem com a mente humana, com a mentalidade humana. Não conhecem realmente, não tem o Espírito de Deus como a gente tem para confirmar aqui aquilo que Deus é, como Ele se revela para nós. Ele diz aqui, fechando a conclusão: tudo o que sabemos sobre Deus foi revelado por Ele mesmo. Não podemos conhecê-lo por especulação. O que é especulação? É o achismo. Eu acho que Deus é assim. A gente não precisa passar por especulação, irmãos. A gente é só ir para a palavra de Deus. E a gente tem aqui tudo o que é suficiente para conhecer a Deus, na revelação da Escritura Sagrada. Tudo que a gente precisa conhecer a Deus. Engraçado porque tem coisas que a gente diz assim, meu Deus, como é que a gente olha para certas coisas e não entende porque que Deus age de certa forma, mas toda a revelação que é suficiente para nós, ela está contida na palavra de Deus. Nós é que muitas vezes somos negligentes. Tem tanta coisa que a gente passa na vida, na nossa existência, que a gente muitas vezes perde de ter uma orientação, perde de ter um encaminhamento certo por Deus, simplesmente pelo fato de não conhecer a forma como Deus age ou agiria naquela situação, né? Muitas vezes a gente está passando por uma situação na vida e Deus tem um ensinamento, Ele se revelou para nós e quer mostrar como é que Ele age, como é que Ele trabalha, e a gente não conhece a Deus. Por isso que tem que ouvir, tem que ler, tem que conhecer a palavra de Deus para cada vez mais conhecer a Deus. A revelação geral é comunicada a todos os seres humanos e tem conteúdo geral, apontando para a existência de Deus. Mesmo que idólatras, é interessante finalizando isso, mesmo que idólatras adorem a criatura em lugar do Criador, como a gente acabou de falar sobre as pessoas que adoram a mãe natureza, tem pessoas lá no outro lado do mundo que adoram um animal, né, acham que a divindade está encarnada no animal. Há tribos indígenas no Brasil, chamado panteísmo, que adoram a natureza, o Deus da chuva, o Deus do sol, o Deus daquilo outro. Então, mesmo que idólatras adorem a criatura em lugar do Criador, mesmo que agnósticos neguem a validade da revelação de Deus, e mesmo que os ateus também neguem a existência de Deus, a revelação é uma realidade e aponta para a existência do Deus vivo e soberano. Deus que está vivo e que reina sobre todas as coisas. Que Deus nos ajude a entender e qual é a aplicação dessa lição? Que a partir de hoje, ao sair por aquela porta, né, a gente começa a olhar a natureza de outra forma, porque às vezes passa automatizada para a gente. Teve uma época na minha vida que eu estava tão imerso em trabalho que eu acho que eu só olhava nesse horizonte assim, eu só via carro, só via prédio, só via gente, só via muro, só via casa, não via mais nada. Aí um dia alguém disse assim, olha a lua. Ah, tem lua. Aí eu lembrei que tinha lua no céu. Eu desvia olhar assim, que coisa, irmãos. A gente fica às vezes tão automatizado com as coisas que a gente vive. E a gente olhando, quando a gente para um pouquinho para contemplar a natureza, a gente está diante da revelação geral. Um Deus que se abriu assim, ó, para toda a humanidade, de maneira que ninguém vai chegar diante dele dizendo assim, eu não te conheço. Deus vai dizer, conhece sim. Eu me revelei. Na lua, tem o sol, tem tanta coisa ao seu redor que você pôde compreender. E além disso, tem a revelação especial, mas isso é um capítulo para outra aula. Então, que Deus abençoe os irmãos, minha vida, a sua vida, para a gente compreender cada vez mais um pouco da sua palavra. Alguma dúvida, irmãos? Alguma curiosidade? Se eu souber, eu respondo. Se eu não souber, passa para adiante. Fiquei com pena, fiz um negócio tão bonitinho, até foto tinha ali, imagem, mas não funcionou. Nada não, da próxima eu vou testar antes aqui e ver. Se não, vamos ficar de pé e vamos orar, encerrando a escola. Relatório geral da escola. Alunos matriculados 71, alunos presentes 31, alunos ausentes 40, visitantes nenhum, total de presentes 31. Oremos. Senhor, nós te louvamos e bendizemos ao teu nome, ó Deus, pelas maravilhas que o Senhor fez e faz. Somos gratos ao Senhor, Deus, pela forma geral como o Senhor se revelou à humanidade, por meio de coisas grandiosas, ó Deus, exuberantes como a natureza, que manifestam, ó Deus, que proclamam a tua glória, o teu poder, a tua majestade, Senhor, de modo que nenhum ser humano é indesculpável diante do Senhor.
Somos gratos ainda, Deus, porque não bastasse a revelação geral por meio da natureza, o Senhor também se revelou por meio da Tua palavra, Deus. O Senhor se revelou por meio do Seu Filho, por meio de sonhos, por vários outros meios, mas por meio também da Escritura, da Tua palavra. Somos gratos ao Senhor por essa revelação, Senhor. Pedimos que o Senhor nos abençoe no sentido de abrir nossa mente, o nosso entendimento para cada vez mais compreendermos essa realidade e mostrarmos também, ó Deus, aqueles que estão próximos de nós, que Deus existe e que Deus é um Deus eterno, um Deus soberano e que se manifestou ao homem por meio, Deus, de várias formas, como da natureza. Pedimos a Tua graça para entendermos esta verdade, ó Deus, e que ela esteja todos os dias na nossa mente, no nosso coração, por onde quer que nós estejamos, que nós possamos olhar para os céus, para a natureza e enxergarmos a manifestação do Senhor todos os dias, patente aos nossos olhos. Pedimos que o Senhor abençoe a Tua igreja, que o Senhor conduza a todos em proteção aos seus lares, dando livramento, ó Pai, todas as coisas. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe os irmãos.